um bairro feito pela Disney. Eu tô aqui com o Ricardo, que é um corretor de imóveis, Ricardo Molina, quem segue ele aí no YouTube. Provavelmente já viu ele por lá. Primeiro, obrigado por mais uma vez me receber aqui. Imagina, sempre um prazer. Obrigado pelo almoço. A gente está aqui em Orlando, aqui esse bairro é o Celebration, estamos pertinho da Disney. E o que sempre me atraiu no canal dele é que ele fala sobre a arquitetura dos Estados Unidos. E aí também está relacionado à construção industrializada. Ricardo, obrigado. Imagina, se apresente aí para quem não te conhece ainda, vai te conhecer, tem que seguir, tem que se inscrever no canal dele lá. É isso aí, é o que você falou, né? Eu sou corretor de imóveis aqui em Orlando, era engenheiro no Brasil, estou aqui há 15 anos e eu moro em Celebration, que é uma cidade projetada pela Disney, né? Que é o que vocês estão vendo aqui. Ela é baseada em 5 alicerces, não sei se eu te falei. Um deles é arquitetura, educação, tecnologia, comunidade e saúde, né? Então esses 5 alicerces estão bem representados aqui na cidade. E aí o que te fez vir para os Estados Unidos? Assim, a tua história que eu já segui é bem legal. E o que te fez chegar até aqui? Cara, você sabe, eu vim para comprar um veleiro, né? Eu morava em Ubatuba, era construtor lá em Ubatuba. E a gente começou com essa coisa de barco, né, velejar, e a minha mulher teve ideia de dar volta ao mundo de veleiro. E 3 filhos, mulher, precisa ser um veleiro mais bacana, mais bem equipado. 2010, né, o dólar estava barato, tinha a crise imobiliária aqui. Falei, vamos para os Estados Unidos comprar esse barco lá. E aí nós viemos para ficar aí uns 6 meses, comprar o barco e ir embora. Mas aí nós gostamos, né? A gente conhecia muito como turista e nesse tempo passando aqui com 6 meses, as crianças na escola, a gente decidiu ficar mais 6 meses, depois mais 6 meses, e aí já se vão 15 anos aqui. Legal. E o que te atraiu, aí eu vou lá para o lado da construção civil, o que te atraiu quando corretor já se tornou corretor, da diferença daqui para o Brasil, assim, o que te fascinou e o que fez sentido para você de estar aqui? Por exemplo, a gente está num lugar maravilhoso, que esse bairro aqui. É gostoso. Não sei se aqui é um bairro, um condado, o que seria um Celebration. Aqui é um bairro, é um bairro. É um bairro? Parece que você está num mundo perfeito, né, cara? Parece estar no cinema, né? O que fez esse contraponto de lá para cá que te atraiu muito? Você sabe, eu morava em Ubatuba. Hoje, a maioria das pessoas que mudam para cá mudam por causa da violência, né? A violência está muito urbana, está muito forte no Brasil. Então, a maioria dos meus clientes que mudam para cá é por isso. Segundo, poder aquisitivo, né? Mas isso não era um problema meu na época, não. Eu morava em Ubatuba, lugar pacato e tal. Mas eu gostei muito daqui 2 coisas. Primeiro, a organização, né? Assim, é um lugar muito organizado, onde as leis funcionam bem. E o Estado, eu sinto que ele te devolve o que você paga de imposto com serviços de qualidade. Então você tem escola boa, você tem estrada boa. Isso realmente, num primeiro momento, me encantou. E você sabe, eu era corretor no Brasil, construtor no Brasil. E é muito difícil ser corretor no Brasil, não sei se já te falaram isso. Sim, sim. Uma competição... É desvalorizado o corretor lá, né? Os corretores não se respeitam, não trabalham em parceria, um tenta furar o olho dos outros e tal. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha a menor ideia, mas eu era construtor, corretor, tinha uma carteira de cliente. O dólar era 1,70, 1,75. Época boa, né? E as casas aqui estavam muito baratas. Eu cheguei aqui em março. Isso era 2000, 90? 2010. Né? A crise foi em 2008, 2010 os preços estavam baixos. Entre março e dezembro eu vendi 37 casas. É muita casa. Aí eu falei, vou esperar mais um pouco. No outro ano eu vendi 54 casas. Ou foi 34, 57, uma coisa assim. Então foi aquela coisa de estar no lugar certo na hora certa. As casas eram baratas. Né? Para você ter uma ideia, 2 meses antes de mudar para cá, eu tinha comprado um apartamento na planta, na Pompeia, lá no bairro de São Paulo. Eu tinha pagado 600 mil reais. Faz a conta por 1,7, dava 340 mil dólares. Eu cheguei aqui, a primeira casa que eu comprei, 6 dormitórios com piscina, 298 mil dólares. Como é que mudou bastante de lá para cá, Mudou muito, né, muito. E eu vejo nos teus vídeos lá, você falando sobre as construções, e dessas construções, assim, muito se fala que a construção aqui não presta. Que é de papelão. Que é do papelão. Tu que já vivenciou aqui furacões e outras coisas mais, e que isso, como é que é essa influência desse tipo de acontecimento natural na vida das pessoas aqui e o que acontece com as casas, se elas realmente voam ou não. Aí, ó. Estou numa cidade que tem 27 anos, né? Tá toda de pé, nunca aconteceu nada aqui, né?
Eu tinha esse preconceito também. Eu era construtor lá, construía em alvenaria e tal. E aí você começa a entender algumas coisas, né? Por exemplo, essa tecnologia de construção a seco, que usa menos concreto, né, do que no Brasil e tal, ela tem muita tecnologia embarcada, ela é projetada, ela é dimensionada para resistir. Na Flórida, o principal incidente climático é o furacão, é o vento, que pode dar ventos de 245 milhas por hora. É muito vento forte mesmo. Essas casas todas são projetadas para resistir a isso. Às vezes o furacão, ele descasca um telhado, levanta alguma coisa. Que proposital, né? Para justamente proteger a estrutura. Mas olha o que eu estou te falando, ó, 27 anos, já passaram 20 furacões aqui e está tudo aí de pé, né? O que acontece às vezes são esses efeitos colaterais, cai uma árvore. Normal, né? 250, 200 km por hora, né? Mas como aqui já é um bairro novo, planejado, você que bacana, ó, não tem fiação aérea, tá vendo? Tá tudo subterrâneo. Aqui lembra, parece que a gente está dentro da Disney, literalmente, né? Um bairro da Disney, mas parece que a gente está literalmente daqui. E a gente está numa área central, onde está o comércio. Vamos dizer que seria o downtown americano, é o downtown, mas você sabe que a inspiração daqui é a mesma da Main Street lá dos Estados Unidos, que é a cidade onde o Walt Disney cresceu, passou parte da infância dele. Um carro lá. Que é Marceline, né? Então a inspiração é a mesma, por isso parece que você está no Magic Kingdom mesmo. Particularmente eu acho bem legal isso aqui. Eu gosto. Há pessoas que não gostem, mas isso aqui é muito legal, né? E disso tudo aqui, o que do Brasil você, vamos falando mais em arquitetura e construção, o que do Brasil que você sente falta que não tem aqui? Cara, de arquitetura e construção, eu vou te falar que às vezes eu sinto falta um pouco do design brasileiro. Eu acho que o brasileiro é melhor de design. Dentro das casas, principalmente, né? Se você olhar o design de interior brasileiro, eu gosto mais. Às vezes, projetos mais contemporâneos também. Aqui você vê menos, tá vendo? Esse tipo, Celebration é muito colonial e art deco. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Por onde você anda, esse tipo de construção assim, esse siding de sobrepor, assim, é muito tradicional deles, né? Porque isso é uma herança britânica, né? Você pega as casas vitorianas, georgianas, e a própria casa colonial, que era feita de madeira, ela está sempre muito presente na arquitetura americana. E o americano, de certa forma, ele é bem conservador, ele inova menos que o brasileiro. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Tá vendo? Agora, eles têm uma sabedoria, né, na construção eficaz, assim. Eu te falava, aqui não, né? Porque são prédios comerciais, cada um tem uma planta diferente. Mas Celebration inteiro, cara, tem 8.000 casas. Se eu falar para você que deve ter umas 30 plantas só, e cada planta deve ter 5 ou 6 fachadas diferentes. Então nós estamos falando que quando você anda pelo bairro, parece que existem 180 casas diferentes, porque as fachadas mudam, né? Mas com isso, o que acontece? Eles conseguem uma construção em escala, ganhos de escala. Eficiência, né? A casa vem montada, ela vem pronta para montar. Quando for andando para Talent, a gente consegue talvez mostrar isso de forma mais clara aqui. Consegue. É porque a gente está numa área mais de prédio, vamos dizer assim. Aqui é o centrinho, né? A área de casa ali, essa comparação do que o Ricardo está falando aqui é muito legal, que as pessoas conseguem ver bem como isso funciona, né? Então, e aí, a casa fica barata. Também, é óbvio. Quando você olha o preço de uma casa, né? Vou te falar, as casas caras, nós vamos mostrar daqui a pouco para você em Celebration, custa $1 milhão e 200 mil dólares. Você não pode converter para real, mas pensa assim, o que é uma casa de $1 milhão e 200 mil reais no Brasil? É difícil ter uma casa boa lá. Então, aqui é. Então você vê, num bairro nobre. Bem difícil. Então fica bem acessível, entendeu? Porque a gente aqui tem que pensar um por um, né? Um por um. Você pensa em dinheiros, custa $1 milhão e 200 mil dinheiros, né? E aí você falou a questão do design, tem uma tendência muito forte, principalmente aqui na Flórida, da arquitetura brasileira entrando em cena aqui. Tá entrando. Isso é porque está tendo uma migração muito grande de brasileiros para cá, ou porque o americano está enxergando que esse design brasileiro ele é valioso, assim, vamos dizer, ele é genuíno, né? Então, as duas coisas, porque quem está trazendo o design brasileiro são os brasileiros, né? Você vê, brasileiro e outros europeus já estavam muito presentes em Miami, onde lá já tinha uma arquitetura mais contemporânea. Em Orlando, nos últimos 5 anos, a gente cresceu para 200 mil brasileiros.
E aí começa a trazer essa influência de design mais moderno, linhas mais retas, né? E o americano está conhecendo e está gostando. Sim. Você sabe que as primeiras casas que eu vendi aqui em 2010 não tinha armário branco. Armário branco, armário de porta. Não, armário de cozinha, de banheiro, sim. Gabinete, né, branco. Que no Brasil é tudo branco. Tudo branco, porque é mais barato. Né? Aqui sempre madeira. E eu demorei para aprender porque o armário branco daqui era tipo o armário Casas Bahia. Ele era feito de resto de madeira encapado com plástico branco. Aglomerado, né? É, encapado com plástico branco. Então ele era a solução barata, ninguém queria. E aí quando começou a chegar a influência brasileira, a gente voltou a adotar os armários, os gabinetes brancos, cinza, e hoje é o novo padrão de mercado. Hoje não se faz mais armário de madeira. A gente pulou o caminhão que estava fazendo barulho, vamos entrar numa trilha. Tem que tomar cuidado que aqui tem jacaré, né, e cobra, né? Cobras e lagartos. É. Aqui é a terra do jacaré, Esquilinho, né? tem muito, é. Aliás, pergunta número 1 que todo brasileiro me faz, tem jacaré nesses lagos? É importante saber também, ó, esses lagos são paisagísticos, tá vendo? Eles foram, às vezes, redesenhados e tal. Aqui, quando aparece... Que susto, cara. Quando aparece um jacaré com mais de 1,20 m, que são 4 pés, e aí você pega um jacaré de 1,20 m, 60 é rabo, 60 é corpo. É um jacarezinho pequeno, tem uma boquinha pequena, ele é inofensivo. Mas quando ele passa desse tamanho, o controle de animais remove desses lagos paisagísticos, para não oferecer risco para as pessoas. Agora, se você for para lago natural, né, aí você pode achar jacaré tudo, né? Grande, tem que tomar cuidado. Bacana. Ricardo, está tendo uma migração muito grande de brasileiro para cá, e eu tenho visto cada vez que eu venho aqui, eu estou vendo essa mudança, assim, cara, a gente quase praticamente não escuta inglês na rua, né? Estamos escutando espanhol e português assim, parece que eu estou no Rio de Janeiro escutando as pessoas falando. É difícil vir morar nos Estados Unidos, tu ter uma casa aqui, eu, por exemplo, eu tenho minha rotina, eu tenho uma vida boa no Brasil, e eu quero vir morar aqui, é um negócio de outro mundo? Porque, cara, tu pensa que tu vai mudar uma rotina completa, trazer tua família para cá, é viável, não é? É muito Como viável, funciona né? isso? Existem 187 vistos americanos, né? Nem todos se aplicam a brasileiros, né? Os mais comuns são os vistos de investidor e de profissional qualificado. Então, se você é engenheiro, é médico, é advogado, contador, você tem uma pós-graduação, se é um profissional de destaque na sua área, fica mais fácil você se qualificar como um profissional qualificado, um imigrante qualificado. Vamos tentar qualificado. entrar na prática, que acho que faz mais sentido para a galera que está do lado. Por exemplo, eu, arquiteto, estou no Brasil, quero expandir meus negócios para cá, ou quero importar algo daqui para lá, ou importar de lá para cá, algo do tipo assim. O que é viável, é tranquilo? Total. Arquiteto é um dos mais fáceis de imigrar, porque tem graduação, né? Ou mestrado, doutorado, já é elegível para um MB2NW. Se não tem mestrado, doutorado, 5 anos de experiência também é elegível. E aí precisa ter um destaque na área. Você é um cara que tem destaque, você vê, é conhecido, tem redes sociais, né, tem várias parcerias. Milita na área, né? É notável que o cara milita na área. Que você tem projetos como lá da tua cabana e outras coisas e tal. Então, você... É o que a lei fala, é consideravelmente acima da média, tá? Seja elegível para um visto desse. Aí você tem que fazer uma proposta de trabalho de interesse dos Estados Unidos. Na área de arquitetura, o pessoal vem muito com novos métodos construtivos, com affordable homes, que é para tentar resolver o déficit habitacional dos Estados Unidos. Vem na área de energia, sustentabilidade. Um projeto que interesse aos Estados Unidos, você pode ter um green card pela sua qualificação profissional. E aí, então é tranquilo você, provavelmente, pelo que você estava falando, não é esse bicho 7 cabeças. Então, se você quiser investir, por exemplo, eu estou com o Clayton, está aqui viajando comigo, e se o Clayton quiser fazer com um negócio aqui, existem várias possibilidades. Né? Isso, né? Eu vou falar que é tranquilo. Né? É como eu te falei, você tem que ser um profissional qualificado, às vezes tem que conversar com o advogado, ele melhorar o teu currículo, mas é bem possível. E a outra linha, que é do Clayton, que é rico, né? É investir. Você não precisa nem ter currículo. Você, por exemplo, você investir $1.050.000 hoje numa empresa que gere 10 empregos, também te dá um green card.
Eu posso montar uma empresa nova aqui, por exemplo, uma consultora, uma consultoria, qualquer coisa, desde que tenha funcionários. De 10 novos empregos em 2 anos, né? Muita gente vem e monta empresas que são intensivas em mão de obra, tipo restaurante. Então, para abrir um restaurante, 110 pessoas. Então, são investimentos assim. Outros vistos, muita gente tem cidadania europeia, né, italiana, alemã, tal, pode usar o visto E2, investe num negócio aqui $100 mil, pode ficar morando, né, e não é um green card, mas enquanto a empresa estiver aqui, está morando aqui. E aí, você que, por exemplo, vale mais a pena eu vir comprar uma casa ou alugar uma casa aqui? Ah, cara, se você vem definitivo, eu sou corretor de imóvel minha vida toda, eu sei que tem muita gente que fala que não vale a pena comprar casa, mas eu acho o seguinte, a casa própria tem que ser comprada, entendeu? Então, se você vem definitivo, né, eu recomendo sempre comprar. O acesso a crédito é muito fácil aqui, né? Muito então, fácil. comprar uma casa é relativamente fácil. Inclusive, enquanto você é estrangeiro ou quando é recém-chegado, né, tem um green card novo, a única coisa que você consegue financiar com um juro baixo é uma casa. Porque a casa é uma garantia, né, um colateral muito forte. A casa está lá. E como o banco vai pagar o seguro da casa, mesmo se a casa pegar fogo, ou um furacão destruir, sei lá, né, o banco não perde a garantia. Entendi. Então hoje você compra uma casa, mesmo sendo brasileiro, com 6,2 de juro ao ano. Bacana. E foi bom que eu olhei a casa, acho que a gente comentou das casas ali atrás, achei que tem um bom exemplo. A gente vê a mesma casa com várias formas diferentes, né? Exato. Aqui então a gente vê ali uma com varanda, outra sem varanda, outra com um estilo diferente, com as colunas diferentes, cada uma tem uma coluna, mas provavelmente o interior, ou provavelmente não, o interior dessas casas são exatamente iguais. Exato, você vê né? pela então, estrutura. São 4 quartos iguais às 4. Você vê, ó, pela estrutura, ó, aquela ali é um pouquinho diferente, dá pra ver. Essas duas são iguais, né? Uhum. A fachada é diferente, essa aqui é meio provençal, né? Tem um toque meio francês nela ali, ó. A outra já é um misto ali, vamos dizer que está mais um misto ali. Mas se você olhar por porta, janela, tal, você vê que é a mesma estrutura. A casa em si é a mesma casa e o que faz elas serem diferentes é na verdade, é a maquiagem externa. A fachada. Né? É o elemento de fachada que ele usa. Então, olha como é que isso é racional pra caramba para uma construção. Né? Você tem o mesmo tipo de construção, você reduz custo absurdamente. Você é extremamente inteligente. A gente no Brasil tem uma falha de querer customizar ao extremo. Isso é uma senhora estupidez no meu olhar. Cara, eu vou te falar que é um pouco culpa de arquiteto, sim, né? Sim, se você chegar no arquiteto lá e pedir, olha, gostei tanto daquele projeto que você fez para alguém, faz um igual para mim, ele não faz, ele se nega. A culpa não está nem no arquiteto, a culpa está na academia que ensina o arquiteto a ser assim, porque... Cada obra é autoral, né? É isso, né? Ele quer ser artista demais e aí acontece esse tipo de coisa. Ricardo, e a partir de quanto a pessoa consegue ter uma casa aqui, cara? Se eu quiser hoje, amanhã, comprar uma casa contigo aqui, como é que funciona e quanto custa? Cara, Celebration é um dos bairros mais caros aqui por conta dessa influência da Disney, proximidade da Disney, né? Mas você vai ter apartamento aqui a partir de uns 300 e poucos mil dólares. Aqui a liquidez é alta. É alta, é alta. É um lugar muito desejável, um dos melhores lugares para você criar filhos. As escolas estão todas dentro do bairro. Tem um exemplo prático aqui, bem interessante. A gente está na frente de um carro ali, que o carro está com o teto todo aberto, literalmente aberto. Se você olhar as varandas, ó as varandas, ó. Todas abertas. Cheia de enfeite, você entendeu? Sofá. Então tá explicado talvez porque tem uma liquidez alta. Então é um lugar muito gostoso para morar, seguro, perto de tudo, escolas boas aqui dentro, né? Muita gente que trabalha na Disney mora aqui, então é realmente um lugar muito gostoso. 300 mil dólares você consegue então, comprar um apartamento e uma casa dessa aqui. Pode ser Celebration, pode ser algo similar, mas fora Celebration, assim, só para a gente ter parâmetros para as pessoas entenderem o que é o universo de uma casa americana. Tá, vamos te falar. Celebration, aqui nós estamos no Lake Evelyn, uma das melhores áreas de Celebration, porque você vê, está a distância a pé do centrinho, de onde a gente veio. Então, casas aqui você vai pagar em torno de 750 a 800 mil. Casas de 3 dormitórios, como essas que a gente está vendo. Tá? Fora de Celebration, se você já vai para Winter Garden, por exemplo, que é uma área mais no custo-benefício, você vai ter casa nova. Você pode comprar uma casa, uma single family, que é uma casa já com garagem na frente, quintal no fundo, mais terreno, por esse mesmo preço. Você compra mais casa nessa faixa de 600 a 750 também. Agora eu fiquei curioso com uma coisa, vocês têm esses valores, se eu sair do Brasil para comprar essa casa, o que mais eu tenho além desses valores?
Nada, só closing costs. Para tirar o dinheiro do Brasil, normalmente você vai pagar 0,38% de OF, tá? E aqui, como todo imóvel, tem os custos de escritura, né? Taxas e emolumentos. Para o comprador, se for à vista, vai ficar em torno de 2% do valor do imóvel. Impactante. Não. Se for financiar, o financiamento acrescenta alguns custos, mais uns 2%, 3% dependendo do banco. Tá? Uma outra pergunta agora, para a gente indo para a área da construção, um condomínio desse aqui, porque aqui é um condomínio, mas não um condomínio, né? Porque aqui é tudo aberto, é um bairro, vamos dizer. O nome correto aqui é PUD, que a gente chama Planned Unit Developer, né? Que é tipo bairro planejado, mas a gente não é condomínio, a gente é associação de moradores. Porque rigorosamente o condomínio, você é dono de uma fração ideal das áreas comuns. Né? Aqui não. A área comum pertence à associação de moradores, que é uma entidade jurídica autônoma. Né? Então você não é dono de nada de área comum, você só é dono da sua unidade habitacional. E aqui quando eu venho, por exemplo, eu consigo comprar na planta igual a gente consegue no Brasil. Em quanto tempo, em média, tua casa vai ficar pronta ali nesse condomínio? É aí que o brasileiro vai morrer de raiva, né? Normalmente em 7 meses é o prazo. Por quê? 3 meses é o tempo que eles pedem para tirar a permit, que é o alvará de construção. E 4 meses é o tempo de construção com folga, de uns 20 dias. Porque do dia que eles começam a construir sua casa, em 100 dias, normalmente, ela está pronta. E essas casas ficam muito rápido, já vi contigo aqui, a gente foi em obras aqui, eu já tenho vídeo, quem quiser ver lá tem vídeo meu com o Ricardo. A gente tem um vídeo junto no YouTube, no teu canal, vendo um prédio todo de madeira em construção. E assim, outra pergunta bem capciosa da galera, realmente as casas são frágeis, assim, no sentido de madeira ela apodrece, estraga e tal? Não, cara, porque você sabe, você que é um arquiteto, o que destrói uma propriedade? A gente já conversou isso lá no prédio. Um castelo medieval de pedra maciça, por que ele cai? Porque ele está lá porque é mau uso, né? Ele é mal cuidado, a água também. A água também é um... O que detona qualquer coisa é a água, porque dá umidade, onde a água, a vida, né? Então começa a desenvolver fungo, bactéria, não sei o que lá, isso vai comendo, né? E aí a água derruba um castelo medieval. As casas americanas... Se não controlado, ele é um perigo. O asfalto, o maior inimigo do asfalto chama-se água. Então você vê, não só você vê estrutura, tem prédio que cai porque da infiltração, né, no concreto. A casa americana ela tem primeiro essa grande vantagem, ela é muito impermeabilizada, ela tem 3 níveis de impermeabilização. Então elas são sempre secas, e se não tem água, não desenvolve fungo, não desenvolve bactéria, não desenvolve nada. Depois, as madeiras são todas tratadas em autoclave, então tem fungicida, né, tem inseticida, isso já ajuda bastante. E é claro, você dando a manutenção correta na casa, principalmente não deixando a água infiltrar na madeira, elas duram a vida toda, cara. Entendi. Mesmo em lugares pantanosos, como aqui, por exemplo, a Flórida é um pântano só, né, cara? Então aqui a gente tem água para tudo quanto é lado, né? Então, mas você vê, a gente faz esses lagos para justamente reter essa água. Então você eleva parte do terreno, faz as casas, eles são mansões de 4, 5 milhões de dólares. Gente famosa teve casa ali. Por ali era a casa da Glória Pires, ela vendeu tem uns 2 anos, né, Lucas? Aqui uma casa, por exemplo, está girando em torno de quanto? Você comentou ali, eu não peguei? 4, 5 milhões aqui. Para o americano, isso é uma casa muito cara. Não, é um americano rico, vamos chamar assim. O cara já tem que ser... O casal tem que ser médico, advogado, para ter uma casa da assim. aposentadoria? Não precisa. Não, são dois profissionais liberais bem-sucedidos, um empresário bem-sucedido. Como eu te falei, a média das casas aqui é de 1,2 milhão a 1,5 milhão. Aí já um profissional médio aí que já ganha 200 mil dólares por ano, né? O casal junto, às vezes, sabe? Já consegue ter uma casa dessa, já é bem acessível. Agora eu vou fazer uma pergunta, voltaria para o Brasil? Cara, às vezes eu penso em voltar, sabe? Porque eu sou daqueles que não idealizam os Estados Unidos. Os Estados Unidos é como qualquer outro lugar do mundo, cara. Tem coisas boas e ruins. Se você me perguntar, pela questão da segurança pública, eu não sairia daqui. Pela questão do poder aquisitivo, também não, né?
Mas tem aquelas questões, né? Não é minha terra, eu sou imigrante aqui, eu não me sinto, às vezes, totalmente abraçado pelo país, a cultura é diferente, né? Comida, né? Pessoas, você deixa muita gente para trás quando você imigra já adulto, né? E falo para você, eu não teria problema de voltar para o Brasil, não, né? Eu escolheria talvez outros lugares. Talvez voltasse para Ubatuba, que é uma cidadezinha pequena que eu sempre gostei. Talvez outras cidades. Agora eu acho que São Paulo, Rio de Janeiro, Capitais, talvez, já estou achando difícil. Legal. E desse universo aqui da construção civil, do que mais você tem visto aqui, o que tem de novo que você tem observado, que é o que é a nova tendência dos Estados Unidos para construção, casas, nesse universo meu ali de industrialização, o que você tem visto que está vindo de novo aí, que vai dar uma nova guinada para a construção? Tipo, que nem você fala muito das casas das gerações, que você conseguiu mostrar bem para as pessoas, para quem é leigo, né? Ó, aquela casa da época tal por isso, aquela época porque tinha ar-condicionado central, outra mudou o tipo de esquadria. O que é a nova tendência aqui para os Estados Unidos? Eu acho que a primeira que eu destaco é design, né? Design de interior acho que está mudando bastante, está se aproximando do design contemporâneo que a gente tem no Brasil. Depois, métodos construtivos. Eu estou notando uma substituição do wood frame pelo steel frame. Madeira, né, está ficando cada vez mais cara. Você acha que tem algo a ver com legislação também, que está mais restritiva? Agora, você vê, a gente está com o presidente Trump ameaçando tarifa contra o Canadá, principalmente. Boa parte da madeira de construção que vem para os Estados Unidos vem de Brasil e de Canadá. Brasil. Né? Brasil lá do Sul, vem muito lá de Santa Catarina também. E o brasileiro não valoriza a madeira, olha que interessante. Não valoriza. E a madeira vem do nosso país. Vem boa parte de lá. Esses plywood, sabe? Essa madeira engenheirada que ninguém usa lá, usa para fazer fechamento de terreno. Lixo, né? A galera usa de tapume. Tapume. Né? Aqui não, essas casas são construídas com aquilo, né? Esse sarrafão, o 2x4 aí, vem muito do Brasil. As pernas de serra, né? Os caibros e tal. Agora, existe uma tendência de encarecimento disso, então acho que o steel frame, eu acho que é uma tecnologia que está na moda. Outras soluções modulares que eu acho que estão começando a entrar aqui, já tem várias construtoras tentando emplacar isso. Tem empresa brasileira aqui construindo com aquelas paredes de forma de metal que preenche, né? Faz parede de concreto maciço, tem muita coisa. Mas você acha que é um mercado difícil para o americano ele se adaptar a novos processos como esse, ou ele tem uma flexibilidade? Assim, o brasileiro tem muita resistência a sair da alvenaria, muita resistência. Eu acho que o americano também, todo mundo tem, né? Um certo preconceito, né? Mas o que acontece? O americano tem uma relação com a casa diferente do brasileiro. O brasileiro constrói a casa para morar o resto da vida. Sim. E às vezes é um erro. Faz aquele banheiro com torneira dourada, com não sei o que lá. Aí muda de emprego, vai em outra cidade, continua morando naquela casa. Depois o filho vai, né? O americano não, ele é muito prático. A casa é quase como um carro. São poucas construtoras que oferecem, né, as plantas iguais. Então ele muda de emprego, ele muda de casa, né? Faz aqueles garage sale, sabe? Vende as coisas que estão lá. Isso é uma característica que eu percebi quando eu morei em Seattle aqui, que o americano ele não tem muito apego à raiz dele, né? A família, igual a gente tem o brasileiro, né? Daquela história da casa, né? Ele gosta, mas assim, ele é menos apegado. Na casa, principalmente, você não vê, como no Brasil, que eu estou te falando. Eu mesmo fiz isso no Brasil. Eu aconselhava um monte de amigos meus. Olha que pássaro bonito. Sim. Né? Eu aconselhava um monte de amigos meus, eu falava para eles assim, falava, olha, não invista muito na sua casa, não personalize demais a sua casa, porque se um dia você precisar vender, nem todo mundo paga o que você gastou com aquele acabamento. Eu aconselhava, fiz esse erro na minha casa. Minha casa lá, né, se eu for vender pelo que eu gastei, não vale. Isso acontece muito no Brasil. Eu falo muito para meus clientes quando eles querem reformar algo ou querem comprar um apartamento para reformar, eu falo exatamente isso. Cara, a reforma que você está fazendo, se você tiver algum problema, que é daqui a 1 ano, né, 2 anos, você precisar vender, ela faz sentido? Porque se não fizer, não adianta tu investir essa grana, né? Isso acontece muito, o cara se emociona, né? Ou você já sabe disso, né? Eu sempre falo também, ó, desejo não tem preço. Eu quero ter aquele azulejo, eu quero ter aquele piso. Então você pode pagar, você compra, né, o que, que você quer.
Mas depois não vai querer pôr no preço do Indo nesse ponto, o americano não tem zero, tem muito né? menos, Tem muito zero, menos. né? Ele é prático, ele usa, ele não tem, né? É diferente, né, cara? O americano, acho que ele usa mais as coisas do que ele realmente tem. Porque E ele talvez é muito muito mais acessível, as coisas são muito acessíveis. muito, e ele é muito mais tolerante a um acabamento médio. Você vê, às vezes, porque você vê um brasileiro aqui, ele vai comprar uma casa de $500 mil, Isso é uma coisa legal. Que são R$2,5 milhões de reais. $500 mil é uma casa básica aqui. Uhum. Aí ele quer um acabamento da casa de R$2,5 milhões. Ele vai querer olhar a massa corrida na parede. Como é que o incorporador lá, o construtor, faz quando o brasileiro vem catar detalhe na obra? Ele olha e não entende, ele fala, mas como? O que esse cara quer, né? Mas nos contratos, está claro, eles falam assim, ó, esta é uma obra artesanal que está sujeita a pequenos defeitos. Então, às vezes, por exemplo, pintura, esquece massa corrida. Mas porque a mão de obra é muito cara Muito aqui. cara. Então, o que ele faz? Ele põe aquele drywall, que é o gesso acartonado, passa a massa na emenda e orange peel, que é aquela textura, né, que é para esconder defeito aquilo, né, que parece a casca da laranja. E pinta, e tá ótimo pro americano. O brasileiro vem, torce o nariz, ele olha e fala, mas tem ali um defeito. O consultor americano fala, e? Tu que já que é um bom conhecedor, que eu sei disso, por que as casas americanas não têm luz no teto, bem no meio do quarto, e são geralmente muito escuras as casas aqui? Cultural, porque eles usam abajur, eles não usam luz no teto. Né? Mas por causa da manutenção, talvez, de não, trocar cara, lâmpada? Cultural, isso vem da Europa, vem da herança britânica dos caras, porque, resumindo, as casas da Inglaterra não tinham luz no teto, elas usavam esses abajures, tanto que quando você entra na casa, tem um interruptor lá da porta. Sim. O que ele acende? A luz do abajur. Sim. Na verdade, ele comanda a tomada. Ele né? comanda que a gente chama a tomada. lá no Brasil de tomada comandada. Então. Isso é bem específico. Quem tem alto padrão que tem isso em casa no Brasil. Isso aqui não. No entanto que a gente tem um nome específico, tomada comandada. Então, e hoje, mas já está mudando. Já tem várias casas que já vêm com a luz no teto. Não vem com a luz no teto, mas ela vem preparada para você instalar. O fio já está lá, é só você comprar a luz e colocar. Tá, vamos dar uma olhada aqui rapidinho que tem em volta da gente. Tem duas belas casas aqui do nosso lado, do lado da gente. Essas casas são o quê? De madeira também? São. Olha algumas você quer ver, ó. Cara, a gente olha para ela, acha que isso é de uma casa de alvenaria. Mas né, que pode ser, tá vendo? Eu acho que essa daqui pode ser de bloco. Tá vendo? Pelo esse acabamento mediterrâneo, tá vendo? Que Aí ela é propícia a isso. Ela pode ser de bloco. As da frente, que são de siding ali, ó, elas já são de madeira, muito provavelmente, tá vendo? Aqui nós estamos, Gustavo, na Rua das Mansões, que a gente chama. Tem 2 ou 3 ruas dessas. Por sinal, né, cara? Ricardo, de quem é essa casa aqui, cara? Ou era, né? Era. Artista famosa brasileira. Glória Pires. Celebration já teve várias celebridades brasileiras aqui, né? Mais famoso, Silvio Santos. Sim. Fica ali no Spring Park. Tem 7 casas. E era uma casa assim, beira de rua normal, como aquela ali, né? É uma single family. Essas casas de R$1,5 milhão que eu te falei, não é uma mansão. Ele nunca teve uma mansão aqui. Essas casas, essa Glória Pires vendeu por uns 4, hoje está 5,5 já. Tá vendo? Aqui é tudo isso, 4, 5 milhões. Né? Só para parâmetro, que uma casa dessa de R$1,5 milhão que você está dizendo, se a gente for comparar uma casa brasileira, internamente ela seria equiparada a uma mansão brasileira? De conforto, tamanho, espaço? Vou te falar o que é. Vai dar uma casa de 5 quartos, de 5 dormitórios, 4 banheiros, garagem de 2 carros. Tem muita sala, né? Sala de jantar, sala de estar, sala de família. Em torno de 300 metros, 400 metros quadrados. 300 metros quadrados de área de ar-condicionado. Essa provavelmente é uma casa customizada, essa aqui. É feita sob medida. Todas essas desse lado da rua, tá vendo? Elas foram vendidas o terreno e a construtora fez um projeto para alguém personalizado. Já do lado de cá a gente vê casas convencionais, que é aquele padrão de casa que a gente vê, cada um com a fachada, mas provavelmente por dentro é tudo igual. Essas já são casas de 800, 900. Vamos encerrando por aqui. Acho que eu quero mostrar uma casa que tem ali toda de pedra, que a gente vai entender que como as casas aqui são bem parecidas, mas podem ser completamente diferentes. Queria andando aqui te agradecendo, Ricardo, mais uma vez. Cara. Ano que vem provavelmente eu estou de volta aqui para a gente bater um papo. E quem ficar curioso aí, quer saber muito desse universo de casa, como é morar nos Estados Unidos, tirar green card e tudo que tem de curiosidade, o canal do Ricardo é excepcional. Tem que assistir lá.
te agradecer mais uma vez. Imagina, pô. E sempre bom estar aqui. E é isso, tem alguma consideração, alguma pergunta? Não, cara, acho que é isso aí. Vamos mostrar essas casas, né? Essa aqui tem um castelo medieval aqui, ó. É uma das casas que mais chama a atenção aqui, Ela é bem né? fora do comum aqui, bem do fora do comum. local, né? É. Mas é bem bonita, bem diferente. Provavelmente não. Ela é toda revestida de pedra, mas ela provavelmente deve ser uma construção de madeira convencional. Provavelmente. Então... Ou bloco embaixo e revestimento. Porque aqui tem essa característica, né? A legislação, o primeiro andar sempre de bloco, o segundo andar de madeira. Das casas atuais, sim, tá vendo? Isso tem algum motivo específico? Foi depois do furacão Andrew, em 92. Eles unificaram o código de obras na Flórida toda e optaram de fazer o andar térreo, pelo menos de bloco, para ter mais resistência a vento, né? Uma dúvida aqui agora que me veio na minha cabeça. Quem toma conta do jardim aqui? É a prefeitura? É um condomínio? É uma associação? Isso depende? Depende. Por exemplo, aqui é você que cuida de toda essa grama, tá? Quando a gente chega no parque público ali, é a associação de moradores que cuida. Mas aqui cada um tem que ter o seu jardineiro. Seu jardineiro. E aqui está a casa que a gente viu aqui também, provavelmente é uma casa customizada, essa aqui, né? Essa é. Ela é toda de pedra. Provavelmente o interior dela é toda de madeira, como é que dá para brincar bastante com os acabamentos. E ali a gente tem uma toda de tijolinho. Aquela é bem colonial, tá vendo? Ó, vamos mostrar, é bem colonial. Aquela clássica casa americana, quando usa né? esses bricks e essas colunas, você logo lembra lá de Boston, de Filadélfia ali, tá vendo? E o doido aqui, cara, que a gente não consegue entender muito bem o que é rua, o que é casa, o que é o vizinho, o que é o teu, né? Não tem muro, não tem cerca. Essa coisa. Isso é um negócio assim que é engraçado, assim. É muito doido. Então, é um estilo de vida, assim, a sensação que eu tenho aqui, que eu tenho uma liberdade absurda, mesmo a minha casa sendo exposta. Porque o brasileiro bota muro para se trancar, para ninguém ficar vendo ele. E acaba com a fachada. E acaba com a vida dele, né? E outra coisa, o brasileiro também tem mania de querer ocupar o terreno inteiro, né? Se você for ali Jurerê, aquela região de Florianópolis, tem um lote pequenininho, o cara ocupa 100% do lote para fazer uma mansão num lotinho pequeno. Aqui a galera respeita. Olha outra casa linda interessante. Essa casa. Não parece o Hall da Independência lá cara. em Filadélfia? E você vê, na frente, olha que bacana, essa casa é uma dessas plantas padronizadas, mas ela tem a fachada hispânica colonial, tá vendo? É um predinho espanhol, né? Provavelmente aquelas colunas, eles são todas apliques, não tudo são aplique, reais, né? Tudo aplique. Pronto, bate ali, é tudo oco. E olhando aqui de fora... Bom, acho que é isso. Clayton, tu quer fazer alguma pergunta, quer participar do filme aqui? Vem cá, Clayton. Já tive aula suficiente aí. O Clayton me seguia, a gente foi para a Suécia viajar junto a primeira vez. Ele que é rico, que você falou? Ele é rico, rico. Não tem nada disso. Cara, o Catarina rica, e aí acabou que ele é engenheiro, né? E a gente troca várias ideias aí profissionalmente, é bem bacana. E acabou que eu falei, cara, tô indo para Vegas, vou passar lá no Ricardo, eu falei assim, vou ter que ir lá conhecer o Ricardo também. E aí ele veio aqui. Bacana. Ricardo, valeu, obrigado. Valeu, Gustavo. Agradeço aí por todo o papo aí. Imagina, sempre um prazer te receber aí, volte. Né, e não deixam de seguir ele lá. Isso e até aí. a próxima aí, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau.